Então é fácil perceber, ao fazer uma leitura rápida do texto, que Jesus é recebido por uma multidão e é recebido em grande êxtase, com grande alegria. Há uma grande festa, uma grande celebração, muito contentamento, de tal modo que pessoas começam a colocar as suas roupas no chão, quase como um tapete, não é? Como nós fazemos hoje, para alguém de importância passar. Outros começaram a colocar ramos para que ele pudesse passar. E como o texto diz, uma grande multidão envolveu Jesus. Há outros textos dos evangelhos que falam da mesma história e que dizem que os fariseus tentaram mandar a multidão calar. E Jesus respondeu de uma forma interessante aos fariseus. Disse, olha, se eles se calarem, até as pedras vão começar a louvar o meu nome. Não é? Isto mostra realmente a importância e o impacto do momento. Mas porquê que as pessoas estavam tão contentes? Porquê que as pessoas estavam tão comemorativas? E porquê receber Jesus daquela forma como elas estavam a receber? Com esta pergunta vamos desenrolar aqui a nossa mensagem. Ok? Podem notar no princípio do capítulo que nós lemos, que o texto diz, eis que vem aí o teu rei assentado numa jumenta. Eis que vem aí o teu rei assentado numa jumenta. Esta é a razão da alegria e da celebração do público, da multidão que está aqui junto a Jesus. Eis que vem aí o teu rei. O que é que isto significa? Jesus é uma figura esperada pelos israelitas. Os israelitas estão à espera do seu rei há muitos séculos. Os israelitas estão à espera há muitos séculos daquela pessoa que tem autoridade para transformar a sua situação, a sua realidade de muita dor e de muito sofrimento. E nós todos que aqui estamos sabemos o que é esperar por alguém com autoridade para transformar, mudar a nossa situação. Em Portugal, agora, hoje mesmo, estamos em dia de eleições. E apesar de reconhecermos que nenhum líder político é perfeito, todos nós, os que foram votar, eu já fui votar às 9 da manhã, fomos votar com a expectativa de que aquela pessoa que estamos a escolher, daqui a uns dias, vai receber a autoridade por parte do chefe do Estado, o Presidente da República, para implementar mudanças na sociedade portuguesa. Mudanças ao nível político, ao nível económico, ao nível social e assim por diante. Essa é a nossa expectativa. Então nós sabemos o que é esperar isto. E o povo de Israel esperou por isto durante muito tempo. Cerca de 8 séculos. Aliás, acabamos de ler aqui que o texto diz que este acontecimento que se deu aqui, que se está a dar aqui, é o cumprimento de uma profecia feita pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías viveu há cerca de 8 séculos antes de Jesus sequer existir. 8 séculos, pelo menos. E sabemos que era mais de expectativa da pessoa que vai resolver os problemas mais profundos da sociedade israelita. Que eram quais? Principalmente o problema do pecado. Porque o pecado sempre esteve no centro dos maiores problemas e das maiores dificuldades que o povo de Israel enfrentou. Eles desobedeciam a Deus constantemente. E isso trouxe muita calamidade no povo. Mas à volta do problema do pecado havia problemas sociais. Havia problemas económicos, de subsistência económica. E à volta disso também havia problemas políticos, porque o povo de Israel sempre esteve debaixo de uma opressão política, de um império qualquer, daqueles tempos da era clássica. E agora estava debaixo da opressão dos romanos. E então o povo está à espera do cumprimento da profecia. E há indicadores de que a profecia de facto está para se cumprir. Está a cumprir-se com a chegada de Jesus Cristo. Porque, entretanto, se bem se lembram, aqueles que já leram os evangelhos, nomeadamente este evangelho de Mateus, nos capítulos anteriores dá para perceber que Jesus já tem feito grandes milagres, atos poderosos, nomeadamente muitas curas. Já curou leprosos, já deu vista aos cegos, já pôs a andar os paralíticos, curou uma mulher que tinha um problema de fluxo de sangue há mais de 12 anos que nenhum médico conseguia resolver. E nós mesmo,
no nosso século, sabemos que um problema de saúde, uma doença, revela muito acerca da nossa limitação humana. E revela muito acerca do quanto nós somos perecíveis. E revela muito acerca da morte. A doença revela-nos que nós somos perecíveis e que nós vamos morrer um dia. E, portanto, alguém que tem poder para curar, para reverter uma doença, sobretudo doenças que naquele tempo eram praticamente incuráveis, é no fundo alguém que dá indicadores fortes de que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E era esta pessoa que os judeus esperavam. A pessoa que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E Jesus, com os seus milagres, não só estes que eu mencionei, mas outros, ele demonstrou ter autoridade sobre a vida e sobre a morte. E esse homem está agora a entrar em Jerusalém. E todo o povo está a reconhecer nele o cumprimento das profecias acerca que Deus tinha feito. E que, de facto, as profecias que Deus tinha feito iam se cumprir na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a expressão Hosana, que eles estão a repetir aqui, e é interessante, eu depois lembrei-me, porquê que eu não pedi ao grupo de louvor para cantarmos o Hosana? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Que é isso que eles estão a cantar aqui, estão a clamar a Jesus, dizendo Hosana, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E esta expressão Hosana, que é uma expressão grega, significa salva-nos, por favor. Salva-nos. Eles não iam dizer isso a qualquer outra pessoa. Eles estão a dizer isso porque eles acreditam que vem aí o Messias, o Salvador, que ia transformar a realidade de Israel por completo. Jesus Cristo, o Messias. Então, Hosana, Senhor, vem, salva-nos. Precisamos de Ti. Vem, salva-nos. E nós, hoje, séculos depois, nós ansiamos pela mesma coisa. Nós também queremos que a nossa situação, a nossa realidade seja transformada. E Jesus, e já os judeus tinham esta ideia, que o Messias viria para transformar os problemas imediatos, mas que a transformação que o Messias ia realizar ia ser tão grande que ia ter efeito atemporal, eterno. Já eles tinham esta noção, que Jesus não ia, o Messias não ia transformar apenas uma pequena dimensão da sua realidade, mas que o Messias ia transformar tudo. Tinha poder para transformar tudo, inclusive, como eu disse há pouco tempo, para libertá-los da opressão daqueles que os oprimiam. Esta é a figura do Messias que veio a entrar. E é interessante que Jesus não recusa este louvor. Jesus não recusa este louvor. Jesus não diz, vocês estão a fazer algo errado, calem-se, deixem de me louvar. Não é? Porque é muito grave, temos que colocar-nos nos pés dos judeus naquele tempo, no contexto cultural e religioso dos judeus. No contexto dos judeus, este tipo de louvor só pode ser dado a Deus. É uma coisa grave um ser humano qualquer receber este tipo de louvor. É uma coisa grave. Assumir o papel e a posição de Deus dava lugar à morte entre os judeus. Então, o que está a acontecer aqui é muito sério. E Jesus não os manda calar, porque Jesus, de facto, é o Rei. É o Rei. Jesus sabe que é o Rei. E Jesus reconhece-se como o Rei. Aliás, Jesus não é somente o Rei. Segundo outros textos da Bíblia, Jesus é o Rei dos Reis. É a autoridade. Jesus tem autoridade para transformar a realidade deles. É verdade que não vai ser da maneira como eles esperavam, porque a nossa limitação humana às vezes cria-nos expectativas que não são realistas. Jesus não veio para, de uma vez, transformar por completo a sua realidade. Jesus veio para transformar de forma progressiva, começando por transformar as vidas deles, para então depois, segundo as promessas que nós temos em outros livros da Bíblia, para depois então Jesus vir novamente pela segunda vez, para transformar toda a realidade. Sim, não é falso. Não é uma expectativa ilegítima que Jesus vai transformar toda a realidade. É um facto.
Jesus vai transformar toda a realidade. E hoje estamos a colocar alguma expectativa nos nossos políticos hoje. Alguma expectativa de que eles transformem alguma coisa. E talvez eles vão transformar alguma coisa. Mas Jesus Cristo é a pessoa em quem nós podemos colocar toda a expectativa de que Ele vai transformar tudo, absolutamente tudo. Ele começou por transformar a vida dos homens naquele tempo, está a transformar a vida dos homens hoje, vai continuar a transformar a vida dos homens e um dia voltará para transformar toda a realidade. A Bíblia diz em Apocalipse que haverá um novo céu e uma nova terra. Todas as coisas se farão novas naquele dia. Já nada será como antes. A Bíblia diz que as lágrimas dos nossos olhos serão para sempre limpas. Nunca ninguém mais vai chorar por causa de algum problema, de algum trauma, de alguma dor, de alguma ansiedade. Nunca mais. Jesus vai transformar toda a realidade. E por isso ele foi recebido nesta glória, desta forma tão efusiva. Agora, sabem o que é interessante? E é uma realidade que nós vamos ver ao longo destes temas, desta pequena série que vamos abordar agora no mês de março. Na vida de Jesus, e particularmente nesta semana, nesta última semana, há um misto de glória e de sofrimento, de glória e de sacrifício. O que é interessante, meus queridos, é que agora, neste exato momento, Jesus está a ser aclamado como o Messias. O Messias que vem em nome do Senhor. Mas daqui a pouco, mais à frente, a mesma multidão que está a aclamar Jesus como Messias vai estar a dizer outra coisa completamente diferente. Sabem o que a multidão vai estar a dizer daqui a pouco? Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus Cristo. E isto é uma demonstração clara da inconsistência do coração humano. Aquilo que Jeremias disse no Velho Testamento, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o poderá entender? Enganoso é o coração. Isto é inconsistência humana. Isto é a maldade humana a manifestar-se. Daqui a pouco Jesus vai estar a sofrer a maldição, vai estar a sofrer a injúria, vai estar a sofrer o descrédito, vai estar a sofrer a tortura psicológica e física das mesmas pessoas que estão a dizer Hosana, Hosana, salva-nos hoje, Senhor. Eu sou daquelas pessoas que gosta de pensar, procuro pensar na profundidade das coisas. E quando eu reflito sobre a profundidade da nossa espiritualidade, da minha espiritualidade para com Jesus, eu encontro muitas inconsistências por vezes. Encontro muitas inconsistências. Posso ser no domingo a pessoa que diz Hosana, louvado seja o nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E num outro momento da vida, pode parecer que o Senhor nem faz parte da minha experiência de vida. Não é? Isso faz-me pensar sobre a seriedade da nossa fé, a seriedade e a genuinidade da nossa caminhada com Jesus. E é sempre bom fazer esta pergunta, e não é uma pergunta para causar dúvida ou insegurança, mas é uma pergunta para avaliação, para aprofundar. Será que a minha confiança nele é genuína? Será que a minha caminhada com Deus é genuína? Ou será que eu sou como alguns desta época que cantaram Hosana, bendito vem aquele que vem em nome do Senhor, porque sabiam que Jesus lhes podia dar alguma coisa. Sabiam que Jesus lhes podia dar alguma coisa. Porque esperaram muito tempo. E aí está Jesus a fazer milagres, a dar cura a muitos doentes.
E talvez eles pensaram também, eu também vou receber alguma coisa da parte de Jesus. Então estão a glorificar Jesus. Mas quando perceberam que Jesus não ia dar de imediato algumas coisas que estavam à espera, que estavam de acordo com as suas expectativas, eles desanimaram. Eles abandonaram Jesus. E podemos dizer, eu sei que é feio, é duro, mas eles traíram Jesus. Traíram Jesus. Quando escolheram Barrabas e disseram para Jesus ser crucificado. A glória e o sofrimento podem andar juntos, não é? E isso traz um sabor agridoce nas nossas vidas. Mas a glória e o sofrimento, a glória e o sacrifício podem andar juntos. Aliás, costuma-se dizer que antes da glória vem o sacrifício. E Jesus viveu este momento de glória. Mas não é o último momento de glória que ele vai viver na sua vida. Ele vai viver o maior momento de glória daqui para a frente. Mas Jesus viveu aqui este pequeno momento de glória, onde ele experimentou, depois experimentaria esta inconsistência humana na sua pele. Ele sofreria a maldade humana na sua pele. Olhem, eu quero vos deixar aqui com 3 desafios. Muito específicos, muito concretos, acerca deste texto. O primeiro desafio com o qual eu vos quero deixar tem a ver com identificação. Lembrem-se desta palavra. Identificação. Identificação é reconhecermos que a nossa experiência de vida não tem de ser melhor que a experiência de vida de Jesus, mas que pode se assemelhar e vai se assemelhar à experiência de vida de Jesus. E o próprio Jesus disse isso, o discípulo não é maior do que o seu Senhor, basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Então, se odiaram o mestre, vão odiar também os discípulos. Ou seja, o que Jesus está a dizer é, vocês, na vossa forma de viver, no vosso estilo de vida, nas experiências que vocês vão ter por serem meus discípulos, vocês vão identificar-se com a minha experiência de vida e com aquilo que eu passei também. Mas nós não queremos esta identificação. Nós queremos a identificação com a glória. Nós queremos a identificação com a glória. Vamos ser sinceros. Nós queremos a identificação com a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos? Somos filhos de Deus. Estamos lá em cima, no mais alto patamar. Quem nós somos? Somos abençoados. Vivemos os milagres de Deus. Vivemos o poder de Deus, as maravilhas da sua graça. Com esta dimensão da vida de Jesus, que foi uma realidade da vida de Jesus, nós queremos nos identificar. Mas nós não queremos nos identificar com a outra parte. Não é? A vida cristã de um verdadeiro seguidor de Jesus, à semelhança da própria vida de Cristo, é uma vida agridoce. É uma vida agridoce. Esta é a realidade. Enquanto Jesus não vier consumar o seu reino, enquanto estamos a viver o já, mas o ainda não, nós vamos experimentar a glória, o poder, os milagres, as bênçãos, mas também vamos experimentar o mesmo tipo de sacrifício que Jesus experimentou. Talvez não na mesma intensidade, mas em semelhança. Vamos experimentar isso. Então, há muitos momentos onde iremos viver manifestações do glorioso facto de sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que a manifestação plena não é para agora, é para o futuro. Mas também sabemos que vamos experimentar os dissabores do nosso pecado, da nossa maldade, e os dissabores do pecado dos outros e da maldade dos outros sobre a nossa vida. Esta é a realidade. Então, se tu tens estranhado o sabor agridoce da vida, que junta a glória e o sacrifício, lembra-te e alegra-te com este facto
de que estás, na verdade, a identificar-te com Jesus Cristo. Alegra-te por te identificares com Jesus Cristo. Por isso, na parábola, no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados vocês são quando vos perseguirem por minha causa. Alegrem-se com esse facto, porque os profetas que passaram no passado experimentaram as mesmas coisas que vocês. Eu estou a experimentar a mesma coisa, Jesus. Os seus apóstolos experimentaram as mesmas coisas. Seria estranho que nós não experimentássemos coisas semelhantes. Identificação com a glória e também com o sacrifício. E nesta semana da Páscoa, neste mês da Páscoa, eu encorajo-vos a pensar. Pensem nisto, na glória e no sacrifício. Como ambos podem andar juntos. Como ambos podem andar juntos nesta vida. Em segundo lugar, podemos identificar-nos com Jesus. Ainda estou a falar de identificação. Na sua atitude missionária. Mesmo sabendo e sabendo que vai antecipar ou vai viver aquilo que Jesus chamou de cálice de sofrimento. Mesmo assim, Jesus entrou em Jerusalém. Esta entrada de Jerusalém é uma entrada, como já disse antes, na fase inicial é gloriosa. O primeiro passo que Jesus está a dar em Jerusalém, na estrada que conduz mesmo à cidade, ele está em Betfagé, está aí na entrada. O primeiro passo que ele dá é um passo glorioso. É um passo glorioso. Mas ele sabe que aquela semana vai ser tremendamente difícil. Mas ainda assim, é isto que mostra a atitude missionária de Jesus. O que é atitude missionária, no fundo? João 20, 21 diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou o Filho. Lembram-se de João 3,16? Por que o Pai enviou o Filho? João 3,16. Por que o Pai enviou o Filho? Por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, pensando no seu próprio interesse, podia ficar pela entrada, receber a glória e ir embora. Mas mesmo sabendo que ele ia sofrer, ele decide entrar na mesma em Jerusalém. E enfrentar tudo o que ele ia enfrentar. Por muitas pessoas, inclusive por muitos daqueles que lhe iam fazer mal. Ele optou por fazer isso. Estão a lembrar-se da frase de Jesus quando estava na cruz? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ou seja, ele está a experimentar o dissabor, a maldade humana no seu extremo sobre si mesmo. Mas ainda assim ele é capaz de dizer: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Esta é a atitude missionária de Jesus. Mesmo sabendo que os homens lhe vão causar mal, mesmo sabendo que os homens podem manifestar maldade, que vão manifestar maldade, ele entra em Jerusalém. Aliás, isso é muito semelhante com a atitude que ele fez ao vir para esta vida, para esta terra. Mesmo sabendo que esta terra é problemática, é pecaminosa, cheia de maldade. Ele decide mesmo assim deixar o seu trono para vir a esta terra, para partilhar a dor conosco. Então, meus caros, identifiquem-se também com a atitude missionária de Jesus. Não deixem de entrar pelas Jerusaléns desta vida só por receio ou por medo de experimentar a maldade humana. Não deixem de entrar pelas Jerusaléns desta vida por causa do medo de experimentar a maldade humana. O medo de experimentar a maldade humana faz connosco o seguinte: ele isola-nos dos seres humanos. Ele inibe-nos de querer conviver com outros, de querer conhecer outros, de querer partilhar o nosso amor e a nossa fé com outros. O medo de experimentar a maldade humana. O medo de experimentar a maldade humana mantém-nos numa bolha, numa zona de conforto, de onde nós não queremos sair. O medo de experimentar a maldade humana faz com que nos tornemos como os monges durante a Idade Média, em que muitos monges passavam toda a semana dentro do... agora esqueci-me do nome. Do convento. Dentro do convento. E ficavam lá, em oração,
em jejum, em sacrifício, olhando para o mundo à sua volta de longe, distantes dos problemas humanos. Era assim a atitude de muitos monges naquele tempo. E nós podemos ser assim também. Olhar, eu vi ontem, comentei isto com a Selma, numa conversa que nós tivemos. Eu vi um documentário de um rapaz que é um vlogger, né? Assim que se chama, que faz aqueles vídeos, né? Tipo documentário, experimentar realidades e assim por diante. E ele fez uma viagem para Angola. Ele é de Cabo Verde, eu acho. Foi para Angola, foi conhecer o país. E então ele quis conhecer todas as realidades do país. Foi conhecer a parte mais economicamente abastada. Ficou muito encantado. Depois foi para as zonas mais pobres de Angola. E quando ele foi para as zonas mais pobres de Angola, realmente ele experimentou uma miséria tremenda. E ele começou, inclusive, comoveu-se tanto que ficou mesmo muito, quase a chorar, e depois decidiu ir a um supermercado. No mesmo dia fez umas compras, encheu um carrinho de compras e foi lá para tentar fazer a diferença com pouco, fazer a diferença na vida de crianças que viviam naquele bairro miserável. Quando eu estava a ver aquilo mexeu muito comigo. Aquilo mexeu muito comigo. Mexeu mesmo muito comigo. Eu comecei a pensar e eu disse assim: que raio de espiritualidade é que nós estamos a viver? Eu comecei a examinar. Nós temos, todos os anos, a semana cheia de atividades da igreja. Vamos à igreja, vamos ao culto, temos reuniões, oramos, lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, estamos cheios de informação. O mundo à nossa volta está a arder em chamas. E nós, muitas vezes, o que nos limitamos a fazer é analisar e comentar. Analisar e comentar. É o que nos limitamos a fazer. E dizemos para nós mesmos: não, eu não tenho nada que possa dar. O mundo está perdido, não há nada que eu possa fazer. Isto é uma contradição com o espírito que havia em Jesus. É uma contradição com a atitude de Jesus. Isto não é uma atitude missiológica como a que Jesus tinha. Nós precisamos de abraçar o espírito e a atitude missionária de Jesus. Não nos limitar a fazer reuniões, a ter encontros, a estudar a Bíblia, a orar. Há um mundo à nossa volta, cheio de problemas, que precisa do pouco que nós temos e que podemos dar. Precisamos de nos mobilizar para ir de encontro a este mundo, ainda que seja um mundo de maldade, onde há muita maldade e nós podemos sofrer esta maldade na nossa pele, mas ainda assim nós temos que nos mobilizar para dizer que somos verdadeiramente seguidores de Jesus. Nós não podemos ficar indiferentes a um mundo que sofre à nossa volta. Não podemos ficar indiferentes. Temos que fazer alguma coisa. Identificar-nos com a atitude missionária de Jesus, que mesmo sabendo que ia sofrer a dor da maldade humana, decidiu enfrentá-la, ir para Jerusalém para fazer o bem. Finalmente, e com isso termino. A minha última aplicação tem a ver com o louvor. Porque este texto é um texto que mostra o louvor, a adoração, a exaltação. Ainda, como disse, seja uma faceta da humanidade que reconhece Jesus, mas ainda assim não deixa de ser louvor e de adoração. Jesus é o Rei dos Reis, e Ele recebe louvor. Eu queria dizer o seguinte aqui: o louvor prestado a Jesus é o louvor mais adequado e o louvor mais legítimo que existe à face da terra. Volto a dizer, o louvor prestado a Jesus é o louvor mais adequado e o louvor mais legítimo que existe à face da terra. Muitas pessoas soltam suas vozes em cânticos vibrantes e convictos para apoiar uma equipa desportiva. Outros mergulham em êxtase
e até perdem os sentidos e desmaiam em momentos de aclamação por um cantor icônico que adoram. Outros ainda soltam tapetes e fazem esperas longas de mais de 24 horas pela inauguração de um filme espetacular que querem ver. Outros formam multidões e fazem vénias para ver uma figura religiosa passar. Mas tudo isso é feito para homens que são falíveis. São homens iguais a nós. Não são muito melhores do que nós. Nós fazemos tudo isto por homens. Mas com Cristo não é assim. Porque Jesus, e é bom lembrar, enquanto entramos na Páscoa, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Alfa e o Ômega, que significa que é o princípio e o fim de todas as coisas. Segundo João, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, segundo Apocalipse, é o Todo-Poderoso, que é uma expressão que só é usada em relação a Deus, o Criador de todas as coisas. Ainda segundo João, Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo. Ainda segundo João, Jesus é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada teria sido criado se não fosse através dele. E ainda segundo o evangelista João, Jesus é não um dos, é o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, volto a dizer. Sei que faz muito pouco sentido no mundo do pluralismo religioso, de imensas crenças, de imensos ídolos e de imensas pessoas importantes que podem fazer isto, podem fazer aquilo na minha e nas vossas vidas. Mas é bom informar e enfatizar de novo nesta altura da Páscoa em que estamos a entrar. Jesus não é um dos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós todos sabemos o que é que significa um artigo definido. Significa que não há outro. Não pode haver várias verdades em simultâneo. Quando nós dizemos que existe uma verdade, tudo o resto tem que ser mentira. As verdades não podem coexistir. Isso é contra a lógica, contra a razão. Se Jesus é a verdade, significa que todos os outros que dizem ser a mesma verdade são a mentira. São falsos. Falsos ídolos. Falsos deuses. Falsas figuras em quem confiar. Não nos vão dar nada. Não têm autoridade e o poder para transformar a nossa vida e a nossa realidade. Não têm esse poder e essa autoridade. Hoje estamos a tentar que uma das pessoas receba esse poder e autoridade para transformar a política em Portugal. Mas sabem, se não lhe for dado este poder e esta autoridade pelo Presidente da República, estou a usar isto como uma analogia, entendam-me. Se não lhe for dado este poder pelo Presidente da República, ele amanhã é uma figura normal, como todas as outras. Não terá poder para mudar nada em Portugal. Jesus é o Rei dos Reis. Ele disse, foi-me dado todo o poder que existe nos céus e na terra. E por isso Jesus tem poder e autoridade para transformar a realidade. Jesus sim merece a tua esperança. Jesus sim merece a tua confiança. Jesus sim merece que tu entregues tudo por Ele. Sabes, por Jesus Cristo tu podes entregar até a própria vida e não estás a desperdiçar nada ao entregar a tua própria vida por Jesus. Ele disse que quem quer ganhar a vida tem primeiro que a perder. Quem perder a sua vida por minha causa, ele achará a vida. Não perdes nada, por isso os nossos irmãos à volta do mundo, perseguidos, estão a morrer todos os dias e têm esta ousadia, esta coragem, porque eles sabem do ganho. Eles sabem que não perdem, porque eles confiam em Jesus. Eles sabem que Jesus tem poder e autoridade para cumprir todas as promessas que Ele deu, que Ele fez.
Ele tem este poder e esta autoridade. Por isso os apóstolos viveram dedicados a Jesus, ao ponto de querer entregar toda a vida por Jesus. Porque eles confiavam no Mestre. Ele disse, eu vou morrer e ressuscitar. Ele cumpriu isso. Ressuscitou no 3º dia. Ele tem poder e tem autoridade. Nós podemos confiar nele. Nós podemos servi-lo. E nós podemos louvá-lo. Então, sempre que tu abres a tua boca, sempre que tu levantas as tuas mãos, sempre que tu tocas instrumentos, sempre que tu fazes afirmações de exaltação a Jesus Cristo, estás a fazer a coisa mais legítima, mais certa e mais adequada que um homem pode fazer. Porque Ele é, na face da terra, o único que merece este tipo de adoração e de louvor. É o único que merece este tipo de adoração e de louvor. Então, este é o meu encorajamento para nós. Em primeiro lugar, identifica-te com a glória e o sacrifício. Em segundo lugar, identifica-te com a missão. E em terceiro lugar, louva, serve e obedece a Jesus Cristo. Porque Ele merece. É o único que é digno de todo este louvor e de toda esta adoração e de todo este serviço. Amém? Vamos ficar em oração. Senhor Deus, quero te agradecer pela tua palavra que é a verdade. Tu disseste, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, Senhor. Eu fiz o melhor que eu pude para pregar a verdade hoje, nesta manhã. Eu te peço que a verdade nos mude, que a verdade nos transforme e que a verdade nos liberte. Que nos liberte dos nossos medos. Que nos liberte, Senhor, de toda a falsidade que possa existir. De todas as mensagens enganosas nas quais nós acreditamos ao longo da nossa vida. Que a verdade nos possa libertar de ídolos e de pessoas e de indivíduos e de figuras que passaram nos quais nós colocamos a nossa confiança. Que a verdade possa levar-nos a colocar a nossa confiança única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, todos os dias a esperar nele, a confiar nele, não só para a nossa salvação, mas também para a transformação das nossas vidas, transformação da sociedade à nossa volta e a transformação cósmica que tu vais fazer, Deus, no futuro, quando transformares todas as coisas que existem. Obrigado, ó Senhor, pelas promessas da tua palavra. Abençoa-nos, fortalece-nos e ajuda-nos nesta caminhada contigo. No nome de Jesus. Amém.